Boa tarde, Protásio Moreira, e a todos os ouvintes da Rádio Vale 99.1 FM. É com imensa satisfação que ocupamos este espaço no Vale Notícias, com o Momento Vale Compartilhar. Meia hora de entrevista, onde apresentamos trajetórias de vida, experiências e perspectivas das pessoas que fazem diferença na comunidade cachoeirense. Eu sou o Jefferson Silva, e hoje vamos bater um papo com o deputado estadual Cláudio Tatti. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde, Protásio. Satisfação falar com vocês. Muito obrigado, é um grande prazer, né, poder conversar contigo, falar um pouquinho da tua trajetória, né, das tuas experiências, não só da tua vida política, mas da tua vida profissional, um pouco da pessoal. Tu é natural de Cachoeira? Eu sou cachoeirense, eu nasci no Hospital Senhor dos Passos, em Rio Pardo. Minha mãe estava passeando, passei em Rio Pardo, estava grávida, eu acabei nascendo lá. Mas sou cachoeirense, só nasci no Hospital Senhor dos Passos, que tenho orgulho disso também, né? Mas sou cachoeirense. Mas eles, teus pais, eram daqui de Cachoeira, da região? Sim, Maria de Lourdes Rodrigues, de Cachoeira, e Adão Dirceu Tatti também, cachoeirense. O que eles faziam? Meu pai sempre trabalhou com madeira, né? Sempre ele fornecia madeira para o Kipper, para a Cerâmica Kipper, para o Reinaldo Resch, para o Moinhos Trevisan. Tem madeireira Tati Bernardini, que era do meu pai, hoje é do meu cunhado Ivo Bernardini e do meu irmão. Eram do meu pai, aqui do lado da CE, na Quinta da Boa Vista, ainda é da família, então é do ramo madeireiro. E eu me criei na volta ali. E como é que foi a infância? A tua infância foi aqui nessa região da Quinta? Não só aqui na Quinta. Na verdade, filho de pai e mãe separados, né? Então tive um tempo que eu vivi com minha mãe, meu padrasto ferroviário, ali num local chamado Estação do Professor Parreira, na época município de General Câmara, hoje Vale Verde. Então, um período ali, outro período que eu vim para a cidade, né, lá no interior, vim para a cidade morar com meu pai, e a partir dali comecei a vida, né, comecei a trabalhar e não voltei mais. Aí andei pelo mundo aí. Como é que conta essas andanças? E olha, do que tu te lembra, assim? Olha, eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade. 8 anos eu ia lá em Vale Verde, eu puxava fumo eu era muito pequenininho, muito magrinho, depois engordei. Puxava na verga para o pessoal que passava com a carreta, fumo de estufa, né? Para passar, tirava para fora da verga, o pessoal passava com a carreta para levar até o galpão para atar e botar secar. Depois vim para Cachoeira, fui trabalhar com meu pai na questão de madeira. Depois a gente teve autopeça ali do lado do Senai, na esquina, na casa do tio Rubi, Tati. Depois a gente trabalhou com desmanche de carro, a gente tinha ferro velho ali na Marcelo Gama, do lado, quase em frente à antiga Alto Vale ali. Também, aí depois, logo em seguida, fui pai muito cedo, com 17 anos, 16 para 17 anos, fui pai. E aí tive que ir para o mundo trabalhar, né? Trabalhei em Uruguaiana, fui motorista lá. Depois de Uruguaiana voltei, fui cobrador de ônibus da Nossa Senhora das Graças. Olha só! Na época do seu Rafik. Seu Rafik era formidável, viu? Quem não gostava do seu Rafik, né? E depois dali eu fui trabalhar na HT Engenharia com o Homero Tatti, meu primo. E comecei locando carro para ele, tinha um Corcel 2. Eu locava para ele ali por quilômetros. Logo que começou a privatizar a CRT, né, passou para ser terceirizada. E eu lembro que eu locava o carro para carregar o pessoal, os técnicos. E aí eu, sempre muito curioso, né, comecei a aprender a trabalhar. E aí em seguida o Homero abriu uma região no Santo Serra, em Sobradinho. E eu fui para lá cuidar lá para ele acabou saindo e eu fiquei lá. E aí tem uma passagem muito engraçada, às vezes eu conto pro pessoal, que o Homero saiu, resolveu parar com a telefonia, e como eu estava na região, uma empresa chamada Dictel, uma empresa
espanhola, incorporou a região toda e me contratou. Me contratou e eu segui trabalhando em Sobradinho na telefonia, instalando telefone, fazendo reparo, ampliação de rede e tudo mais. Eu era o responsável por toda a região Centro-Serra. E foi passando, mas eu nunca fiz curso de telecomunicações. Aí passou a Dictel, passou a BRS, ia passando a empresa e eles iam trocando. E eu continuava, porque eu já estava na região, o trabalho era bom e coisa e tal. E aí veio uma empresa portuguesa assumir a região, a Visabras. E tinha o diretor da empresa, era um senhor, o nome dele era Carlos. Carlos, deve estar vivo aí. E aí mandaram um técnico para lá. E o técnico seria subordinado a mim. E aí começamos a trabalhar, eu e o técnico esse lá, e trabalhar, e um dia ele perguntou para mim, diz ele, Cláudio, mas tu te formou onde? Que normalmente a escola técnica, o pessoal vinha de Pelotas. Que era onde fazer essa formação técnica. A formação técnica. Aí o Cabelo era o nome do... E aí, formou onde? Aí eu digo, não me formei. Tá, mas como é que tu trabalha? Não, colocava carro lá em Cachoeira, eu fui vendo o pessoal fazer o trabalho e aprendi. Tá, mas e como é que eles se contrataram? Eu digo, olha, contratando. E essa pessoa, um dia, numa reunião na empresa, foi lá e reclamou, porque ele ganhava menos que eu. E era formado. E era formado, e eu não era. Aí o português lá, o Carlos lá, me chamou, Cláudio, eu preciso que tu me traga teu diploma. Uma diploma do quê, Carlos? De técnico em telecomunicação. Eu digo, mas não tenho a quarta série, homem. Tenho a quarta série. Dizia ele, mas por que tu nunca me falou isso? Mas vocês nunca me perguntaram. E vocês me contrataram para fazer um trabalho, não pediram nada e passou. Então, e eu acabei ficando até a Visabras ir embora, responsável pela região, era o único técnico no estado do Rio Grande do Sul que não era técnico, era responsável pela região e não era técnico. Então, é uma passagem bem interessante. Depois dali... Mas tu não tinha formação naquela área, mas, né, só para ressaltar, tu tinha uma grande, vasta experiência. Exatamente, aprendi a fazer o trabalho e não foi maldade nem da parte deles, nem da minha. Sim. Porque, a gente vai assumir a região aqui que continua responsável. Mas competência tu tinha. Como fiquei, eu acho que tive 9 anos lá, 9 anos, e aí um dia como era no começo, a gente ganhava por terminal, que chamavam, né, dava uma boa grana, era bom. Depois cada licitação ia diminuindo, tinha uma hora que não valia a pena mais. Aí eu saí da Visabras na época e coloquei um restaurante Sobradinho lá, de Itália Lanches, tem até hoje. Aí tive um bom tempo lá, não fui bem no ramo alimentício, não fui bem, que bom que eu não fui bem, sabe, Jefferson, eu sou noveleiro, viu? Eu gosto de novela, sempre que eu posso eu dou uma olhadinha, tem a novela que tá passando às 6 horas da tarde, que às vezes ela repete de madrugada, eu durmo um pouco de noite, às vezes eu dou uma olhadinha também. E tem um personagem que diz assim, tudo que é de ruim que acontece na vida da gente é para melhorar. Então, que serve como uma experiência, né? Aqueles momentos que tu não necessariamente foi bem sucedido. Exatamente. Eu estive lá em Sobradinho, na Gazeta, agora, ano passado, e a gente estava falando sobre isso. Se eu tivesse ido bem, lá teria ficado. Eu teria ficado lá, que estava bom, era bom. Mas não deu certo lá, vim para Cachoeira, e aí o meu pai, seu Dirceu Tati, que é muito amigo do Marlon, gostava muito do Marlon, disse, vai trabalhar com o Marlon, coisa e tal, logo no comecinho, né? O Marlon vai ser prefeito, vai trabalhar com ele, coisa e tal, e tal. E aí o meu pai me apresentou, através do Antônio Wilson, me apresentou o Marlon, comecei a trabalhar com o Marlon, e fiquei 20 anos com ele, né? Eu comecei com ele no final de 2003, e me considero com ele até hoje. Pois é, como é que foi então esse começo ali? Pode-se dizer que foi o começo da tua vida política, pública, do teu envolvimento? Minha vida pública começou ali. Tudo que eu aprendi com relação à política, com relação à vida pública, eu aprendi com o Marlon. Viu? Eu costumo dizer que
a cachoeira antes do Marlon e depois do Marlon, né? Depois do Marlon. E tudo que aconteceu, tipo, vamos lá, comecei com ele, em seguida ele foi prefeito, o Hospital da Caridade estava quebrado, lembra disso? Lembro. O hospital, ele tava na verdade... Estava com uma grande dificuldade financeira, isso né? que eu vou falar é por minha conta, o que eu vi. O que eu entendo que estava sendo acontecendo na época, eles estavam uma operação de desmonte do hospital para entregar ele, não me lembro se era para a Ubra na época, eles iam entregar para alguém no hospital. E o Marlon havia uma grande desconfiança por toda a relação mediúnica dele, como é que ele trataria o hospital, né? Quem conhece o Marlon sabe que não seria de outra forma, né? Então, tratou da melhor maneira possível, fez um empréstimo gigantesco na época para a gente começar a dar vida nova para o hospital. Então, tem a questão do hospital, que foi ele que fez, eu estava junto, tem a questão da Granol na época, que eu também estava junto, eu assisti, ajudei em muita coisa para a Granol estar aí até hoje Cargill, né? Time de calçados, então tudo que eu aprendi na minha vida pública eu devo para o Marlon, meu mandato eu devo para ele, eu não tenho problema nenhum em dizer isso. Como é que era esse dia a dia, assim, de trabalhar com o Marlon, trabalhar com o público? Como que é, assim, o que acontece no dia a dia, assim, que te marca? O Marlon, tu aprende 24 horas com ele, ele é diferente. Quem conhece o Marlon sabe que ele é uma pessoa diferente, não é uma pessoa muito longe de ser uma pessoa comum igual a gente. E é trabalho 24 horas, viu? O baixinho não para. De madrugada tá ligando? Porque ele tem uma energia que só ele. E isso é bom, viu? Isso é bom, porque eu costumo dizer que só falta tempo para quem não faz nada. Então tem tempo para tudo. Pode, tu aperta aqui, aperta ali, mas tu consegue fazer. E de lá para cá eu fui assessor de gabinete dele, fui diretor na Secretaria de Obras, fui assessor na Assembleia, fui superintendente da Assembleia Legislativa, fui chefe de gabinete dele em Brasília, fui orçamentista e hoje estou, por conta disso tudo, estou deputado estadual lá em Porto Alegre, lá tentando continuar um pouquinho do legado dele. Foi a tua primeira a tua primeira função eleito, é isso? É o meu primeiro mandato, na verdade, eu nunca concorri, né? Nunca até então tinha concorrido a nada. Foi uma oportunidade aí que o Marlon, que a vida me deu aí, e a minha obrigação aí é fazer o melhor possível aí, porque eu devo para a minha cidade, devo para o Marlon, devo para o Centro Mediúnico de Cachoeira do Sul. Eu tenho várias eu tenho algumas defesas que eu tenho que fazer. Centro Mediúnico, uma delas, a minha cidade, outra, e os quase 26 mil votos que eu tive, em todos, eu fiz voto em 427 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Isso são amigos, meus amigos do Marlon, amigos do Centro Mediúnico, que vêm a Cachoeira. Isso é muito difícil para alguém como eu, na época, quase que desconhecido, conseguir fazer voto em 427 municípios. É muito difícil, viu? Isso se deu por quê? Isso se deu justamente pelo conhecimento que a gente adquiriu no Centro Mediúnico, através do Marlon, e nessa andada aí de 20 anos aí de lá dele. Perfeito. Vamos fazer um breve intervalo, né? Após os comerciais, retornamos. Estamos de volta com o Vale Compartilhar, né? Dentro desse um espaço dentro do Vale Notícias. Meia hora de entrevista, onde apresentamos trajetórias de vida, experiências e perspectivas das pessoas que fazem diferença na comunidade cachoeirense. Hoje batendo um papo com o deputado estadual Cláudio Tatti, nos falando aí do teu início dessa vida pública, né? Mas a partir disso tu voltou para Cachoeira. Tu fez andanças aí por
Sobradinho, todos na região, mas nunca também saiu de Cachoeira, né? Sempre Não, teve pé não, em não. Cachoeira. Sempre bem em Cachoeira, família em Cachoeira, aqui em Uruguaiana. Antes de eu vir para HT, eu tive Uruguaiana, não. Trabalhei lá no posto Conesul lá. E bem no finalzinho da 290, termina a 290. E depois voltei para cá e por aqui estou até hoje. Quero, se Deus quiser, aí, até o fim dos meus dias aí, que vai demorar muito, se Deus quiser, vai ser aqui em Cachoeira. Sou apaixonado por Cachoeira. Pois é, como é que é morar em Cachoeira para ti, assim? Claro, tu tá em Porto Alegre, divide, na verdade, tu sempre dividiu muito, né? Porque também trabalhar com o Marlon sempre nunca é ficar só em Cachoeira, né? Não, tu anda pelo mundo. Mas olha só, o meu trabalho desde então, tu consegue viver vários mundos diferentes, né? Porque consegue sair de Cachoeira, consegue visitar um monte de municípios, alguns estados, e tu consegue ver o que é diferente lá daqui para lá. O que é muito bom aqui, o que é muito bom lá, pode trazer para cá. E eu costumo dizer que quando a gente chega, quando eu venho vindo a 290, eu chego lá naquela placa do Tischler, lá em cima, lá na Palminha Branca, né? Eu tenho o costume de abrir o vidro para sentir o cheiro, parece que até o cheiro é diferente. Os ares cachoeirenses. Então, eu sou um apaixonado por Cachoeira, viu? Apaixonado por Cachoeira, e eu sonho dias bem melhores ainda para Cachoeira, e se Deus quiser, um dia a gente vai chegar lá. E a tua vida cotidiana aqui? Tu é mais caseiro? Tu sou caseiro. Costuma sair pela cidade? Eu tenho uma te procura? Como é que é essa relação com o teu... Eu tenho uma mania que a minha casa eu não fecho. Eu não fecho a minha casa. Ela, para te ter uma ideia, eu deixo um controle do portão sempre no muro lá, para que quando as pessoas cheguem, se eu tiver cesteando, se eu estiver dormindo, se eu não estiver em casa, a pessoa entra. Essa aqui é o lugar que eu fico. Era uma garagem aqui, eu acabei transformando num salão, tem uma cozinha, tem mesa, sofá e coisa e tal, tem fogão aqui. E os amigos chegam aqui e vão entrando porque sabem que podem entrar. Então sou caseiro e recebo muita gente na minha casa, desde antes de ser político, viu? Então o pessoal enxerga agora o Sandro chegou de viagem. Deixou o carro ali, só não tinha ninguém aqui, porque o pessoal não vê o carro na frente da casa, acha que não tem ninguém. Até porque a casa sempre está aberta, então está aberta, não quer dizer que eu esteja. Agora o carro estando aí, eu estou aí. E eu, extremamente caseira, extremamente família, moro eu e a minha filha aqui, a Claudiane, né? A minha outra filha, a Claudiane, mora a uma quadra daqui, o Ramon, meu filho homem, o segundo, né? A Claudiane é mais velha, a Claudiane, o Ramon e o João, que mora em Santa Maria. O Ramon mora em Claudiane, formada em Direito, mora aqui comigo. O Ramon, também formado em Direito, mora em Sobradinho. A Claudiane é casada, mora aqui a uma quadra daqui. E o João ainda pequenininho, deve ter 11, 12 anos, e está em Santa Maria. Então, extremamente caseiro aí. Família não, eu sou meio retraído, meio tímido, então prefiro ficar em casa, a gente faz o que tem que fazer. Mas faz as tuas andanças pela cidade. Como é que tu tá vendo a cidade? O que te apaixona em Cachoeira? Cachoeira é apaixonante, né? Cachoeira, a qualidade de vida que tem em Cachoeira. Como é que eu vou deixar o controle do portão eletrônico da minha casa e a minha casa aberta? Todo mundo fala de Santa Cruz, nada contra, pelo contrário, a favor, né? A gente inveja muita coisa lá. Mas eu não poderia deixar lá. Sim. Eu não poderia deixar minha casa aberta e o controle do meu portão no muro em Porto Alegre. Sabe? Aqui tu te apertou, tu vai no vizinho ali, tá resolvido o problema. Eu moro em Porto Alegre, lá num prédio que eu já morei, na Duque ali, no outro lado da Assembleia. Eu já morei na época do Mar, da superintendência lá, então tenho 6 anos dele, vai fechar 4 dele, 10 anos. Eu não conheço o meu vizinho, que a porta é encostadinho do lado.
Isso é bom em Cachoeira. Isso é bom, qualidade de vida, tu conhece todo mundo, tu sabe quem é quem, tu pode deixar tua casa aberta, tem boas escolas, tem um sistema de saúde, a gente tem um hospital, um dos melhores hospitais do estado, nosso, o HCB é um dos melhores hospitais do estado. Nós temos UPA, nós temos escolas municipais boas, exemplo do Baltazar, que eu estudei, que é aqui do ladinho, o CIEP aqui, turno integral, sabe? Aqui do lado tem, só aqui na minha volta, aqui nós temos 1, 2, 3 postos de saúde, mais a UPA logo ali na reunião. Isso tu não encontra em outras cidades. Por isso que Cachoeira é apaixonante. E tem coisas que dá para melhorar ainda, mas isso com o tempo a gente vai conseguir ir fazendo, pode ter certeza. O que ficou para trás, assim, o que poderia, da tua trajetória de vida, tu olhando para trás, que conselhos tu daria para ti mesmo, até para os jovens, né, o teu pequeno de 11 anos, assim, quando tu conversa com ele, quais conselhos como pai, como, né, um membro ativo da comunidade, olhando para trás, tu faria de diferente? A gente aprende com os erros, mas, né, o que tu, olhando para trás, acredita que tu... Sabe que ser humano, se a gente não errasse, a gente não estaria aqui. A gente está aqui justamente para evoluir. E a minha história é um exemplo que tu tem que valorizar todo e qualquer cidadão. Aquele cidadão que está ali na rua, aquele pedinte que bate no teu portão para te pedir um prato de comida, para te pedir um dinheirinho para pagar a luz, para pagar a água dele, dá atenção para ele. Dá atenção para ele. Se puder ajudar, ajuda ele. Porque aquele cidadão ali, ó, ele pode ser qualquer o que ele quiser na vida dele. Depende da força de vontade dele e de oportunidades. Eu nunca me imaginei, Jefferson, um deputado estadual. Nunca imaginei. Eu lá, quando eu era pequenininho, eu tinha sonho de ser motorista. Depois queria ser policial. Depois comecei a trabalhar de cobrador. E quando tu é cobrador de ônibus, teu sonho é ser motorista, né? Sim. com o seu Rafik aqui. Então, e tudo o que aconteceu na minha vida, todos os percalços de bom ou de ruim, me trouxeram até aqui uma posição que tu pode ajudar muita gente. Hoje, eu tenho condição de ajudar muita gente, eu ajudo, viu? Porque tu ajuda com dinheiro que não é teu, pelo dinheiro público. Óbvio que é dinheiro público. É óbvio que é. Mas eu só consigo, principalmente na minha cidade, ajudar com esse dinheiro público, fazer com esse dinheiro público fique aqui na cidade, fazer que o dinheiro público esse que eu ajudo fique no hospital, fique numa UPA, fique na PAI, fique num grupo de danças aí para ajudar a cultura e tudo mais, num calçamento de rua, porque eu sou um deputado aqui da cidade. Senão esse mesmo dinheiro público, as pessoas dizem, tu está ajudando, não vai ter o que é público. Sim, não é meu, é público, é nosso. Mas se tu não tivesse um deputado da tua cidade, que morasse aqui, que soubesse o que está acontecendo, esse mesmo dinheiro público que tu diz que eu ajudo, que não é meu, estaria indo para outro lugar, qualquer outro lugar, menos para cá. Então, essa é a importância de ter um representante da tua terra, não precisa ser eu. Mas tu tem que ter. Cachoeira não pode se dar o luxo mais de ficar sem representante na Assembleia Legislativa. Nós temos que ter alguém na Câmara Federal para fazer que com esses recursos públicos, esses impostos que tu paga aí, e muito caro, consigam vir para cá. Senão tu vai continuar pagando e vai ir para qualquer outro lugar. Para outras localidades. Menos para cá. Então não me arrependo. Me arrependo de poucas coisas que eu fiz, viu? E uma coisa que me chama muita atenção, que aconteceu comigo também quando eu era jovem, mas não tanto como agora. O jovem, Jefferson, ele cada vez escuta menos o mais velho. Sabe isso? Quem tem filho ou não? Tem. Tem filho, e aí o filho, isso só troca o CPF, viu? Só, porque é tudo meio parecido, viu? Aí o filho vai fazer determinada coisa. Não faz, que isso vai acontecer isso. Pai, é careta, como é que tu sabe que vai acontecer? Porque tudo isso que tu está fazendo, de uma maneira ou de outra, eu já passei, claro.
Tem uma coisa que o jovem, a minha filha, eu digo isso para ela, Clauziane, tem uma coisa que pode fazer qualquer faculdade do mundo que tu nunca vai ter mais do que eu. É a experiência de vida. Meu pai dizia isso para mim e eu também ficava orava com ele. Não falava, mas é ruim de tu conceber. Então, o conselho para o jovem é o seguinte, ó, não perde, ganha 1 hora, meia hora, 40 minutos por dia de tarde, um chimarrãozinho, uma cervejinha, quem gosta. Senta do lado do teu pai, do teu avô e escuta. Escuta que eles sabem bem mais que a gente, que eles viveram mais que a gente. Tudo isso que está passando para ti agora, já passou por eles. De uma maneira ou de outra, se não passou por eles, eles viram alguém passar por aquilo. Então, é uma maneira que eles têm de fazer amenizar muito sofrimento que tu passa, ou que tu vai passar, com meia hora de chimarrão, uma cervejinha, uma viagem com teu pai, entra, vai pro carro, vamos lá em Candelária, lá, vamos lá comer uma boia, vamos lá na tenda do Naldo, buscar um pão, tomar um café lá, papagaio. Uma meia hora de conversa, você resolve boa parte dos problemas da tua vida se tu ouvir os mais velhos. Isso é o conselho que todo jovem tem que ouvir e tem que aplicar. Tem que aplicar. Eu me lembro que meu pai, como filho de pais separados, depois de vez em quando ele tinha um fuquinha vermelho. Dizia ele, Cláudio, vamos dar uma volta. Quando ele dizia dar uma volta comigo, eu sabia que vinha, né? Sabia que vinha. Aí ele pegava, entrava dentro do carro e ele ia dar uma volta na cidade, na vila aqui. E aí falava o que tinha que falar, na paciência, na boa, né? E que pena que ele não está aí ainda para continuar falando. Te agradeço, Cláudio, né, por essa conversa, para poder trazer um pouco dessas tuas experiências. Alguma palavra para finalizar? Jefferson, eu só tenho que agradecer ao Estado do Rio Grande do Sul por ter me dado essa oportunidade, agradecer a confiança que Cachoeira depositou em mim, dizer que eu acho que não estou decepcionando e pretendo não decepcionar nunca quem confiou em mim. Pode ter certeza que o cachoeirense aqui tem, além de um deputado, tem um amigo, um cara que gosta, que ama a sua terra, que é apaixonado por Cachoeira, que é apaixonado por quem vive aqui. E um agradecimento especial ao meu amigo, meu irmão, ao Marlon, que me deu a oportunidade de estar aqui, e a todo o Centro Mediúnico aí, que tão bem faz a Cachoeira, ao Estado, ao Brasil e até gente de fora que vem aqui se tratar aqui. Então, só tenho a agradecer a eles, a minha cidade e aos quase 26 mil votos aí que me levaram até a Assembleia Legislativa. Podem contar comigo sempre. Grande abraço. Assim encerramos essa conversa com o deputado Cláudio Tatti no Vale Compartilhar, onde apresentamos trajetórias de vida, experiências e perspectivas de pessoas que fazem diferença na comunidade cachoeirense. Tenham todos uma boa semana e até a próxima quarta, das 13h30 às 14 horas, aqui no programa Vale Notícias, na rádio Vale 99.1 FM. Voltamos ao estúdio com o Protásio Alves. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, Protásio. Boa tarde, Jefferson. Grande abraço.